Hoje, eu vou falar de um homem na Bíblia que talvez muita gente não conheça, passa desapercebido. Mas foi um homem de muita importância na vida do rei Davi. E começou muito bem e foi muito mal. Às vezes nós começamos bem e depois enveredamos por um outro caminho. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, mesmo assentados, irmãos, a partir do versículo 30, essa parte eu vou narrar quando Davi já estava saindo do palácio, fugindo, porque o seu filho Absalão estava preparando um golpe de Estado, estava tomando o reino de uma forma completamente equivocada. Mas eu não vou falar do filho de Davi, vou falar de uma outra pessoa. 2 Samuel, capítulo 15, versículos 30 em diante, diz assim, eu vou estar um pouquinho diferente, ali está na versão Almeida, revista e atualizada, aqui está na King James. Você pode ouvir por aqui e ler por ali para ver que... Caminhava Davi chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus, ou seja, descalço. E todos que o acompanhavam nesta jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Eram cerca de 100 pessoas aproximadamente. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, Senhor, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Entretanto, recomendou-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares à cidade e declarares a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei. No passado dediquei-me a servir teu pai, mas de agora em diante estarei a teu dispor. Assim, me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relatá-lo-ás a Zadok ou Abiatar. Ali estarão também os seus filhos, Aimaás e Jonatas. Por intermédio deles, me informes de tudo o que te for possível ver e ouvir. Então Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. Vamos falar com Deus, para Deus nos dar discernimento nessa mensagem. Pai querido, é com temor e tremor, Pai, que nós estamos aqui agora para trazer uma palavra vinda do teu coração. Nós não temos nenhuma capacidade, Senhor, se tu não fores conosco. Por isso, Senhor, vem esclarecer-nos. Venha com teu Espírito Santo sobre cada vida. Que o teu Espírito Santo alcance as pessoas que estão pela internet. Que haja mudanças de vida, que haja transformações nesta noite e durante os dias que essa mensagem estiver publicada. Nós queremos, Senhor, o teu Espírito sobre a nossa vida e pedimos: tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, depois que Davi assumiu o reinado,
ele colocou a casa em ordem. E ele começou a estabelecer algumas coisas para que o reinado dele funcionasse. Ele nomeou comandantes do exército e colocou ali um general. Ele colocou no palácio pessoas para cuidarem dos negócios do palácio e da educação dos seus filhos. E ele escolheu 5 sábios e nomeou esses sábios como seus conselheiros. O nome desses sábios: Jonatas, que não era o filho de Saul, era tio dele, de Davi. Uzai, Aitofel, Joiada, tudo nome que os irmãos podem colocar nos seus filhos. E Abiatar, o sacerdote. Eu quero desses 5 falar sobre Aitofel. O que de importante aconteceu na vida desse homem? Quem era Aitofel? Segundo a Bíblia nos deixa ver, e segundo os estudiosos, cada um desses conselheiros era encarregado de uma parte, de uma área, e segundo os estudiosos, Aitofel era o seu conselheiro de guerra. Eu queria que você guardasse isso. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Nós vivemos em guerra espiritual. A maior parte, para não dizer a totalidade, então quase a totalidade, dos nossos problemas são oriundos de ações espirituais, de motivações espirituais. Se o inimigo percebe que você é presa fácil, você não tenha dúvida que ele vai tentar te usar. Se o inimigo percebe que você é uma pessoa que ele pode contar com você para destruir outras coisas, se ele quer... Eu já preguei aqui uma vez falando sobre a 5ª coluna. Na 5ª coluna é a coluna que não é a 4ª, é a 5ª porque ela é do inimigo. E ela fica ali só para desmoronar as estruturas do reino de Deus. Se o inimigo percebe que você tem chance de ser uma 5ª coluna, você pode ter certeza que ele vai se inclinar para você. E vai fazer de tudo para que você seja uma baixa naquilo que você foi preparado por Deus para ser. Aqui tem um exemplo muito grande, porque às vezes nós temos que dizer assim, puxa vida, como é que pode? Fulano estava indo tão bem durante tantos anos, ele era isso, fez assim, profetizou, e agora ele entrou por esse caminho. E logo a resposta das pessoas, então ele não era crente. Ele se dizia crente, mas não era crente. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Aitofel em 2 Samuel 16, 23. Olha só que interessante. Diz assim, os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel. Em outra versão diz que o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, era como se fosse a palavra de Deus. E ele falava como se fosse o próprio Deus falando. Olha que tremendo, irmãos. Então, quando Davi escolheu esses 5 sábios, eu creio que Davi orou. Eu creio que Davi buscou conselhos no Senhor. E ele colocou ali mais um dos 5, que é Aitofel, vai mostrar agora algumas coisas e nós vamos tentar descobrir por que aconteceram essas coisas na vida de Aitofel. Davi aqui, nesse texto que eu li, estava fugindo, porque Absalão, seu filho, resolveu
tomar o reino, tomar o comando, à força. Mas ele preparou isso antes. Quando nós falamos que as pessoas às vezes têm a síndrome de Absalão, porque Absalão se colocava, na época que as pessoas vinham se consultar com o rei, pegar conselho para que o rei apoiasse, fizesse alguma coisa, ele foi para fora da cidade, ficou bem à porta da cidade, porque ele já estava preparando tudo, e nós vamos saber por que isso, embora eu não vá pregar sobre Absalão. E as pessoas vinham e disseram: você veio se consultar com o rei? Ele disse: sim. Pois é, quem dera se eu pudesse resolver a sua causa, mas eu não posso, porque eu não sou rei. Ah, se eu fosse. Em outras palavras, ele estava buscando as pessoas para o seu lado. Depois ele sai dali e começa a andar pelas tribos, pelas aldeias, pelas cidades, e fazendo a sua campanha, até que ele consegue tomar, ele consegue entrar, e Davi não quis lutar com ele. Davi sai descalço, ele sai humilhado, porque Davi tinha certeza do que Deus faria. Ele não precisava que homem nenhum viesse em sua defesa. Um dos seus generais, quando ele está saindo da cidade, Davi vê alguém gritando e o criticando, e o general diz: me dá uma ordem, só eu corto a cabeça dele agora. E Davi disse: não faça isso, não precisa fazer, porque o nosso Deus, e Deus sabe que eu preciso ouvir isso. Davi tinha consciência, embora ele tivesse pedido perdão do pecado dele, um pecado enorme, nós também vamos citar, vamos fazer uma menção aqui, está dentro desse contexto. Ele havia pedido perdão e Deus havia perdoado, mas ele ainda tinha aquilo no seu coração. Disse: eu preciso, não é em vão que essas pessoas estão fazendo. E se Davi está fugindo, e junto com ele, segundo os escritos, uma cerca de 100 pessoas estavam indo com ele. Disse: não, nós vamos contigo, majestade. Não, o senhor não vai sozinho, não. O que é isso? Onde é que já se viu isso? E alguns desses sábios estavam indo também. E ele disse: não, você precisa ficar lá. Estou indo para o deserto, estou indo fugir, eu vou esconder, e você precisa, agora ele é o rei. Conquanto ele tenha feito isso de uma forma ilegal, mas ele é o rei. Isso é de se admirar na vida de Davi. Em momento nenhum ele quis fazer com as suas próprias mãos aquilo que Deus poderia fazer. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos colocar o que acontece na vida de Aitofel, e que nós temos que nos livrar para não cair nessa esparrela, eu também cito a fidelidade de Davi a Deus, ao seu povo. Antes de tomar posse, ele também teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia a troco de nada, e ele não o fez. O tempo todo ele esperou que acontecesse um momento, e o momento foi exatamente depois que Saul morreu. Então ele foi colocado, mas ele já era ungido, ele já estava no coração de Deus. Deus disse: ele é o rei no meu coração, Saul não é mais. Mas mesmo assim ele não se aproveitou, e eles estão fugindo agora, e de repente ele olha as pessoas e vê ali Uzai, vê ali outros, e ele disse assim: cadê o Aitofel? Onde está Aitofel? E alguém disse assim: Aitofel ficou com Absalão. E ele sabia da importância e da seriedade dos conselhos de Aitofel. E ele naquele momento ficou preocupado, porque ele sabia: se Aitofel ficar com Absalão, aquilo que eu ouvi, até Absalão, como meu filho, estando eu ainda no poder, ouviu, esse homem era Deus falando por ele. Então, assim que Davi soube que Aitofel ficou lá, ele faz essa oração. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio, eu li aqui, de Absalão, ele orou: Senhor, faze com que sejam insensatos e inúteis
os conselhos de Aitofel. Que exemplo, irmãos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor anule. Amados, o dia que nós entendermos que nós temos um poder sobrenatural na palavra de Deus, quando nós estamos servindo, quando nós somos servos de Deus, nós temos um poder e uma autoridade tremenda. Nós podemos, no nome de Jesus, anular os intentos do inimigo. Nós não precisamos fazer muita coisa. Senhor, entorta o entendimento dele. Inverte as coisas. Nós temos uma arma nas mãos, irmãos, que nós não usamos, ou não sei porquê, por medo, ou porque não conhecemos, mas agora você conhece. Agora você sabe. E essa palavra o Senhor não vai deixar passar. Quando você diz, Senhor, eu estou sendo injustiçado. Estão dando conselhos ao meu respeito lá no meu trabalho. Estão falando alguma coisa que certamente o Senhor sabe que não são verdadeiras, mas isso pode me prejudicar, porque a pessoa que está fazendo isso tem muita força. As pessoas poderão ouvi-lo, a não ser que o Senhor entorte tudo, que o Senhor inverta as coisas, que o Senhor faça insensatos e inúteis os conselhos dele. Eu quero te incentivar a fazer isso a partir de hoje. Aitofel então se apresenta a Absalão e disse, eu estou aqui para te ajudar. Absalão, sabendo que ele era um dos conselheiros, e disse assim, olha, eu preciso que você então me dê conselhos. O que você vai me dizer? Como é que eu vou agir daqui para frente para eu ser recebido? Porque ele usurpou, ele pegou, mas ele tinha que ter uma credibilidade. Ele precisava de ter a credibilidade. Então, o primeiro conselho dele foi, pegue todas as concubinas do seu pai e tenha relação com elas. Você vai humilhar o seu pai. E as pessoas que estão ainda em Israel vão olhar você e vão ver que você é valente. E elas vão ficar do seu lado. Primeira coisa que ele fez. Irmãos, um ato deplorável. E isso vai reverter contra ele, vai reverter contra Absalão, vai fazer uma ruaça no reino. Em 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 22, Absalão atende o conselho de Aitofel. E olha o que acontece. Primeiro, deixa eu ler o 21, que é o que eu mencionei. Ao que Aitofel respondeu quando ele pediu o conselho, dai-nos a tua palavra, o que devemos fazer? 21, eu digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenhas relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante o teu próprio pai. Mas esta atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. Versículo 22. Paz, meus irmãos, está na Bíblia. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Acho que você nunca leu esse versículo na Bíblia. Amados, quando nós, como conselheiros, representantes de Deus, emprestamos o nosso ouvido ou o nosso coração para o diabo, ele vem e faz uma ruaça. Nós já vamos saber por que Aitofel fez isso. Ele aqui era similar a um profeta de Deus. Você sabe que você é um profeta de Deus, meu amado? Profeta é aquele que fala da parte de Deus para as pessoas. É aquele que traz mensagem, é aquele que traz alento ao desalentado. É aquele que traz uma palavra de vitória. É aquele que orienta e diz, olha, você não faça assim, faça assado. E muitas vezes nós, sendo usados por Deus,
permitimos que o nosso coração seja transformado por alguma coisa que venha a mudar o curso disso tudo. Por que Deus ouviu a oração de Absalão? Perdão, de Davi. Por que Deus disse, atendeu quando Davi orou? Fazem que sejam insensatos, inúteis os conselhos de Aitofel. Porque Aitofel deu motivos a Deus para que fosse feito isso. Deixa eu te dizer, meu amado, quando você ouvir alguém dizer, fulano era usado por Deus, fulano era um profeta na mão de Deus, e agora está assim, não seja imediatista e diga, então ele não era crente, porque para fazer isso ele nunca foi salvo. Isso só vai ser impossível depois que você estiver no céu, porque aqui na terra o seu corpo ainda não é o glorioso, e você precisa matar o corpo todos os dias, e encher-se do Espírito, para que você não sucumba às tentações do inimigo. E ele dá um segundo conselho. Em 2 Samuel ainda, capítulo 17, versículos 1 e 2, Aitofel pediu a Absalão, permita-me escolher 12.000 homens, e me lançar esta noite à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre o seu povo, e todos os que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi. Ele queria matar o rei Davi. Opa, o que está acontecendo? O que Davi fez para Aitofel? Por que ele está assim? Aitofel disse, me deixa matar, e ele ia conseguir ali, porque Davi estava com o povo, ele estava com 100 pessoas aproximadamente andando, ele não estava em roupa de guerra, e ele não estava correndo, e dizem os historiadores, que ele não tinha se adiantado tanto. Quando nós temos um amigo, um homem de Deus ao nosso lado, faz uma diferença muito grande. Eu fico pensando, na Bíblia existem alguns, uma vez eu citei aqui, daquelas não sei quantas, 2, 3, não sei quantas pessoas, que eram os auxiliares de Naamã. Naamã ficou furioso, que Eliseu mandou ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes, ele ficou furioso, porque ele vinha de uma terra onde os 2 rios da terra dele eram muito mais límpidos, Abana e Farpar. E ele ficou muito bravo, porque o Rio Jordão era muito sujo, barrento, e não havia nenhuma histórico de que alguém tivesse sido curado no Rio Jordão, e ele ficou muito bravo, ele se sentiu humilhado, até porque Eliseu nem veio falar com ele, mandou recado, mas quando ele estava indo embora, alguns, 2 ou 3, a Bíblia não diz quanto, mas não tantos, chegaram assim, meu senhor, se tivessem te pedido alguma coisa importante, difícil, o senhor não faria? Um general de guerra, o senhor teria feito. Quanto mais descer 7 vezes e se molhar, vai lá, deixa disso. É famoso, deixa disso. Irmãos, nós precisamos de pessoas assim. Toda igreja precisa ter o quente e o frio. O morno não, mas o quente e o frio a igreja precisa ter. Quem é o quente e o frio? Eu não estou falando de parte espiritual, embora possa parecer isso. O quente e o frio. O morno o Senhor vomita. O morno é aquele que nem é, nem foi muito antes, pelo contrário, tanto faz, tanto fez. Mas o frio é esse aqui. Calma, calma. Mas se não... Vem cá. Senta aqui comigo. Vamos orar. Faz isso não. O quente é aquele que as pessoas estão desanimadas. Vamos que vamos. Vamos, o sangue de Jesus tem poder. Vamos junto, eu estou com você. Mas o morno não é nenhuma coisa nem outra. Toda igreja precisa de ter. E aqui, tinha nesses 5 conselheiros Uzai. E Uzai vai dar um conselho, porque ele volta para o palácio, vocês viram a narrativa, que Davi disse assim, não vem comigo, ele queria ir com Davi, disse, não, fica lá que você vai me ser mais útil lá.
Davi ora e diz: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E agora ele coloca um homem e outro de Deus lá e diz assim: Senhor, esse aqui vai ser usado lá. Então, Uzai vai para lá, e Absalão está lá, e ele vai a Absalão, e oferece ajuda a Absalão. E ele diz assim, Absalão manda chamá-lo, depois você lê a partir do capítulo 15, você lê essa história, vai até o 17, é tremendo, mas agora não, senão você vai sair do foco aqui. Mas leia em casa, anote para ler, é muito interessante. Uzai entendeu, disse assim, Absalão disse assim, eu quero ouvir o conselho de Uzai sobre os 12.000 homens. Ele está me pedindo para juntar 12.000 homens e matar. Mas Absalão, na mesma hora, já achou que tinha uma coisa, porque ele não queria matar o exército, não queria matar o povo, só queria matar Davi. Aí Uzai vem dar esse conselho para ele, olha, Aitofel realmente é muito bom em conselho, mas esse ele está equivocado. O seu pai é um homem de guerra. Você acha que vocês vão vencer Davi com 12.000 homens? Está na Bíblia exatamente assim, eu estou ganhando tempo. Ele é uma fera, e vocês vão atacar ele com 12.000 homens, ele vai crescer, e ele vai arrebentar com todos vocês, e olha só, Absalão, você vai voltar humilhado para casa, o povo não vai mais acreditar em você. Eu disse, o que eu faço? Chama todo o Israel, vamos juntar todo o Israel para ir atrás de Davi. Sabe por que ele falou isso, irmãos? Porque não ia dar tempo de juntar todo mundo e eles pegarem Davi onde Davi estava ali, no vale. Davi ia subir o monte, passar do lado de lá, ia cair num lugar onde ninguém mais poderia pegá-lo. E foi o que aconteceu. O tempo que eles foram a regimentar todo Israel, eles não conseguiram vencer. Esse foi o conselho bom, é o conselho da pessoa que diz assim, não, vamos livrar o servo de Deus. Mas vamos voltar no Aitofel, porque a história aqui é Aitofel. O que havia no coração de Aitofel? O que é isso? O que levou Aitofel a tomar essa atitude de trair Davi? Davi confiou nele. Ele era um homem, um estrategista de guerra. Ele era um homem que dava conselhos a Davi, vai, não vai, vem, agora sim, agora vai. E Davi não havia perdido nenhuma guerra, nenhuma batalha. Davi confiava tanto nele, o considerava amigo. Por que Aitofel estava com o coração assim? O que levou Aitofel a aconselhar Absalão a abusar sexualmente das concubinas de Davi? Segundo os escritos, eram cerca de 10 que estavam ali no palácio, desonrando o rei. O que levou Aitofel a planejar uma forma de matar Davi, enquanto ele fugia, e só Davi? Sabe qual é a resposta? Ressentimento. Escreva isso, ressentimento. E agora, e só agora, eu vou te dar o título da mensagem. A mensagem dessa noite: conflitos que levam à morte. Nós podemos ter conflitos, queridos, mas se nós não resolvermos os nossos conflitos, nós poderemos ir à morte, ou ir para o inferno, ir para algum lugar, e a nossa vida degringolar. Mas de onde vem esse ressentimento todo? Eu vou te dizer aqui. Lembra do fato quando Davi estava lá no terraço, olhando, e pegou e chamou, e disse assim, e ele pergunta para Aitofel, quem é aquela top model lá, que está tomando um banho nua, está lá no terraço? Abra 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 11, versículo... Para você entender a história. Davi desejou saber quem era aquela mulher,
ao que lhe informaram: o nome dela é Batseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, teu servo é teu. De quem que ela era filha? Eliã. Agora, vai em 2 Samuel 23, versículo 34. Aqui vai dar agora uma genealogia, e o versículo 34, de quem que era a filha Batseba? Hein? Eliã, diga mais alto. Vamos conhecer esse Eliã, versículo 34. Elifelete, filho de Asbai, de Maaca. Eliã, filho de Aitofel. Quem era Batseba? Neta de Aitofel. E ele guardou isso. E ele disse: eu vou fazer com ele o que ele fez. Mas se ele se esqueceu que Davi já tinha pedido perdão a Deus, ele se esqueceu que Deus já tinha pagado os pecados de Davi, com quantas consequências foram terríveis, que houve desordem na sua própria casa, mas ele guardou aquilo no seu coração. Amados, há pessoas que, se você fizer alguma coisa contra essas pessoas, e Deus nos perdoar, se eu fizer, se você fizer, Deus nos perdoar, Deus perdoa, mas a pessoa não perdoa. São pessoas que estão acima de Deus. Ressentimento. Se não, ainda que Deus tenha perdoado, não vai ficar assim. Batseba, mulher de Urias, era filha de Eliã, e por sua vez Eliã era filho de Aitofel. Mas por que ele foi a Absalão? Porque no coração de Absalão também havia um ressentimento. E qual era o ressentimento? Todos conhecem a história, só vou dar um pitaco aqui para lembrar. Absalão vivia falando com o pai dele: papai Davi, cuidado, olha só, vai ter confusão aqui em casa. A irmã de Absalão está sendo paquerada por outro irmão, e ele acaba estuprando a irmã, e Davi não fez nada segundo o que Absalão queria, e Absalão guardou isso. Ele agora vai tomar o trono de Davi, porque ele tinha esse ressentimento guardado no seu coração. Absalão vai morrer e vai ficar pendurado numa árvore com seus cabelos, que ele era muito bonitão, muito grandão, com cabelo grande e tal, e ele vai ficar preso, e ele vai ser atravessado por uma espada também. É nesse coração, preparado pelo ódio, pelo ressentimento, que Aitofel vai achar um parceiro ideal. Deixa eu te dizer, meu amado e minha amada, existem conflitos na vida de todos nós temos conflitos. Não venha me dizer: olha, desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais tive conflito. Não pense assim. Porque quando você pensar: eu aceitei a Jesus, eu não terei mais conflito, você está baixando as suas guardas. E a Bíblia, no tempo todo, nos pede para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos. Nós não podemos cair o tempo todo vigiando, porque o diabo é o nosso adversário, e ele está dando volta ao redor, procurando uma oportunidade, e essa é uma oportunidade. Vingança, ressentimento. Muitas vezes nós não temos um espírito de vingança, de eu vou matar, mas nós temos um ressentimento, e o ressentimento acaba ferindo pessoas, mas fere a nós também. Absalão não perdoou o seu pai, quando o seu irmão estuprou a sua irmã. Aitofel deixou o espírito de vingança, ódio e ressentimento dominarem seu ser, pelo que Davi fez com sua neta. Mas Davi, embora tenha sido culpado disso tudo, ele adulterou com Batseba, ele pediu perdão. Se você ler o Salmo 51, meu amado, que foi o salmo que ele escreveu após ele ter confessado tudo, depois do encontro do profeta Natã com ele, você vai ver que Davi rasga o seu coração. Uma das coisas que Deus se agradava de Davi era o seu coração. Ele abria o seu coração, ele rasgava o seu coração, e ninguém, absolutamente ninguém, era igual a Davi nesse sentido.
Ele, quando ele entrava na presença do Senhor, ele emocionava o coração de Deus. E ele foi perdoado por Deus. Mas agora aparece o Aitofel, que, usando a prerrogativa de ser a boca de Deus, vai fazer a justiça, ou vai tentar fazer justiça com a sua própria boca, com a sua própria mão, ou com as suas próprias mãos. Deixa eu te dizer, meu amado, uma das coisas que o inimigo fica atento na nossa vida é quando nós estamos buscando uma presença. Hoje eu preguei sobre santificação de manhã, e o inimigo fica atento quando ele percebe que nós estamos assim com Deus, estamos afinados com Deus, e ele fica procurando uma oportunidade, porque ele sabe que quando ele conseguir algum intento negativo na nossa vida, vai ser um sucesso para ele. Isso é uma das coisas. Mas ele sabe também que o ser humano, nesse corpo que ainda não foi transformado, é muito vaidoso. Como nós gostamos de dizer que somos amigos de fulano, que tem amigo do rei, amigo disso. Como nós gostamos. Como nós gostamos estamos indo numa festa, queremos sentar no primeiro lugar, e se não somos chamados, somos deixados de lado. Como nós somos interessados nesse aspecto tão supérfluo. Faça um aniversário na sua casa e deixe de chamar uns 3 ou 4 aqui da igreja. Você arranjou um problema. A recíproca de ser verdadeira é o seguinte: qual o presente que você vai me dar? Isso aqui? Não, eu queria um carro. Ué, mas eu dou o presente que eu quero. Não, você tem que dar o presente que eu quero. Também seria assim, não é? Por quê? Porque nós somos orgulhosos, somos vaidosos, nós gostamos. Jesus dá uma orientação, diz: quando você for chamado para uma festa, senta lá atrás, deixe que o mestre-sala, deixe que o cerimonialista te chame para aqui para frente, mas não sente aqui na frente, que ele pode dizer: dá licença, senta lá atrás, que aqui está ocupado, e vai ser uma vergonha muito grande. Está na palavra de Deus. E por conta disso, nós temos que vigiar quando nós somos boca de Deus. Mas também há aquelas pessoas que dizem assim: eu não quero ser boca de Deus. Vai que acontece isso comigo. Deus me livre, eu vou ficar aqui. Eu não vou ser a boca do diabo, mas de Deus também não quero ser, não. Quem não é boca de Deus é boca do diabo. Você não tenha dúvida disso. Quem não é por mim é contra mim. Mas eu quero te chamar a atenção para isso, porque Deus está confiando em você. Vou repetir: Aitofel falava alguns conselhos, e nesses conselhos parecia Deus falando a Davi. O povo entendia dessa forma. Eram conselhos sérios, mas agora o que leva ele a fazer uma atrocidade dessa, de procurar vingança, de matar Davi, de usar um ato de adultério e de ato sexual totalmente deplorável? O que faz isso? Ressentimento. Amados, não há um só servo de Deus cheio do Espírito Santo, que é profeta, que profetiza e que faz isso e que faz aquilo. Se ele deixar o ressentimento: não, pastor, mas olha, ele cheio do Espírito Santo não pode entrar no ressentimento. Não pode entrar se ele não deixar. Lembra que eu peguei domingo passado sobre maldição hereditária? É exatamente isso. Se tem na sua família, ou se tem alguns amigos, certamente a Bíblia não diz, mas alguém disse: mas que coisa horrível, alguém que não gostasse de Davi, que coisa que Davi foi fazer com Batseba, né? E ele guardou aquilo. Sim, eu não tinha pensado nisso. E ele guardou. Ao invés de ouvir, talvez ouviu conselhos, ele poderia guardar. Meu filho, não fica assim não, ela é sua neta, mas cada um dá conta de si. Por que ela veio? Não, porque ele é o rei e mandou, mas ela, enfim, ele deve ter ouvido alguns conselhos bons também, mas ele optou para ficar com aquele onde ele mataria Davi, onde ele trairia Davi, onde ele se associaria a Absalão para um conluio. Ele preferiu. Queridos, nós temos escolhas. Quando eu jogava futebol, e os irmãos podem não acreditar, mas eu jogava futebol,
A gente ia jogar futebol e às vezes tinha um time assim, e alguém falava assim: não, fulano não precisa marcar não, que ele se marca sozinho. Ele tropeça no liso. Não tem isso, vocês que são craques de futebol aqui? E deixa fulano lá que ele se marca sozinho. Ele tropeça na bola. E fulano põe 3 em cima dele. Exatamente isso. Quando você é a boca do Senhor, é aí que o diabo quer ficar te espreitando. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio eu decidi com a razão. As propostas chegam e eu decido com sobriedade. E vigilantes. Por quê? O Senhor não vai vigiar por mim, eu que tenho que vigiar. Mas você é servo do Deus Altíssimo, pastor Isaías, irmão fulano, irmã Beltrano, vocês são servos do Deus Altíssimo, o Senhor não há de permitir. Mas nós estamos na era onde a tentação pode chegar perto, o Satanás pode te mandar uma letra, e você aceita se quiser. É você que decide. Quantas vezes nós fazemos uma burrada, irmãos, e depois batemos: por que eu fiz? Você fez porque quis. Preguei domingo passado: o diabo não tem poder na sua vida, não tem autoridade na sua vida para dizer: você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Senhor, eu fiz porque eu não tive saída. Biblicamente falando, o diabo não tem poder de mudar a sua opinião. Ele tem poder de tentar você e você decide se quer. Eu creio que Aitofel recebeu. Eu creio, irmãos. Eu vou aprontar para esse Davi. Não gostei do que ele fez. Espera. Calma. Quantas vezes, irmãos, a gente, não digo fazer uma vingança desse tipo, mas a gente pensa: puxa vida, fulano fez isso, eu vou armar umazinha para ele, deixa ele. Aí alguém chega perto e diz: arma mesmo, ele merece. Aí você cresce. Mas às vezes chega alguém e faz isso. Não, filho. São os assessores de Naamã. Não faz isso, não. Isso é muito pequeno. Você é capaz de fazer coisas grandiosas. Faça isso, não. E você ouviu aqui o Espírito. E ouviu aqui o corpo. E você decide. E a alma vai se alegrar ou sofrer. O que acontece com Aitofel? Aitofel, quando ouve Absalão dizer: esse conselho aí é melhor. Aitofel não foi feliz, não. Esse de usar é melhor, de juntar todo Israel. Ele ficou muito chateado. Ele selou o jumento dele, montou nele, voltou para Israel e se enforcou. Quando nós somos boca de Deus e deixamos o diabo nos usar, a resposta é a morte. Pode ser que você não tenha morte física hoje, mas você tem a morte espiritual, que te leva à morte física. O conflito que não foi resolvido é um conflito que fica te agulhando o tempo todo. Há pessoas que acham que estão fazendo um bem tremendo para si, quando tem um ressentimento guardado no seu coração. Não, pastor, não é mágoa, é só um ressentimento. Mas semente de ressentimento plantada vira mágoa. Não tem como o ressentimento virar num amor. Ou você elimina o ressentimento, ou o ressentimento vai te eliminar. E você decide isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Aitofel. Talvez você nunca, ao ler, nunca tenha se interessado de saber os conselhos de Aitofel. Quem foi Aitofel? Aitofel foi uma pessoa igual a você, usado por Deus como você é. O que Deus tem falado ao seu coração? Quais são os conselhos que Deus tem falado para você dar? Você tem sido boca de Deus? Quantos querem ser boca de Deus? Levante a sua mão. Você só tem uma boca.
a não ser que você conte a boca do estômago como uma segunda boca. Mas isso é uma forma de dizer boca mesmo, é essa aqui. E ela não foi feita só para comer, como alguns dizem, a boca foi feita para comer. A boca foi feita para falar as coisas que Deus manda você falar, pelo menos nós. Deus não nos criou, Deus não nos colocou aqui para nós falarmos as coisas do diabo, Ele nos colocou aqui para falarmos as coisas de Deus. E quantas bocas você tem? Uma. Como é que você pode usar a sua boca para abençoar e depois vira a chave e usa a sua boca para amaldiçoar? Só vai acontecer isso quando tiver dentro do seu coração uma motivaçãozinha chamada ressentimento. Eu queria que nesse momento, antes de concluir, que você curvasse a sua cabeça agora. Eu queria te dar uns segundos, sei lá, 30 segundos, 40, 1 minuto, não sei. Que você pedisse, porque durante a palavra, eu sei que o Espírito Santo já mostrou para alguns. Certamente acontece isso sempre. Mas que você agora dissesse: Senhor, sonda o meu coração. O que é sondar? Mete uma sonda dentro do meu coração e olha aquilo que eu não estou enxergando, que eu não sou capaz de lembrar, e traga à memória algum ressentimento. Porque o diabo quererá usar isso daqui para que eu seja a boca do diabo. E eu não quero morrer, eu não quero me matar, eu não quero me enforcar. Eu quero continuar sendo boca de Deus. Enquanto você fala com Deus, tenha coragem de lembrar, porque o Senhor vai te colocar e você vai lutar. Você vai dizer: não, ele está me mostrando Joaquim aqui, mas não, Joaquim não, isso não, o Senhor se equivocou. Meu amado, não faça isso. Fale com Deus. Pai, eu sei que o Senhor está lembrando as pessoas. Se alguém agora está nessa situação, não permita que eles tenham os seus conselhos atrofiados por Jesus. Quando Jesus disser: Pai, anule as palavras que saírem da boca dos teus servos. Foi isso que Davi orou, meu amado. Anule as palavras que saírem da boca de Aitofel. Meu amado, quem sabe você está orando para que alguma coisa se resolva na sua vida e as coisas não estão se resolvendo. Por quê? Porque está dando o contrário. Jesus olhou para o seu coração e disse: Pai, torne ao contrário as palavras que aquele que antes foi usado para profetizar, agora vai querer falar. Em nome de Jesus, meu amado e minha amada, é noite de quebra de maldição na nossa vida. Eu já sei o que vai acontecer. Algumas pessoas não quererão atender o convite, porque o orgulho é maior. Mas eu mesmo assim vou orar por aqueles que não quiserem vir, porque Deus vai incomodá-los. Quem sabe você foi o Aitofel na sua fase boa, mas por não ter conseguido perdoar, seus conselhos agora estão sendo humilhados, pervertidos, tornados sem efeito, insensatos, inúteis. Palavra inútil, você tem orado e falado, Deus vai te dar essa vitória, e não dá a derrota. Conselho inútil, faça assim, e não faz, porque o seu conselho é inútil, é insensato. O desejo de todo pastor, eu creio, é que toda a igreja tenha conselheiros com conselhos úteis e
sensatos. Por isso, eu não vou admitir, eu vou ficar muito triste se o inimigo cirandar na vida de alguém aqui. Eu quero convidar agora, pedir o irmão Alexandre para estar aqui ao teclado, só o irmão Alexandre por enquanto, suavemente. Eu quero te convidar, meu amado, eu estou aqui para te ajudar, não naquilo que Jesus pode te ajudar, mas te ajudar a levar você à presença do Senhor. Eu quero te abraçar, eu quero dizer para você, eu estou contigo, meu amado. O inimigo não vai poder, ele não tem capacidade para te demover da ideia de ser boca do Senhor. Todas as pessoas que têm dúvida se não tiverem zerado os seus ressentimentos. Eu acho que sim, mas por que eu lembrei disso agora? Se você lembrou, é porque pode estar ali, qualquer ressentimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Há muitos problemas familiares que não são resolvidos por ressentimentos lá de trás. O marido fez uma coisa para a mulher fez uma coisa contra o marido, filho contra o pai contra o filho, e porque está em casa, eu disse, eu te perdoo, eu te amo, meu filho, eu te amo, abraça aqui, mas no fundo não perdoa. E o diabo tem ali um prego na parede, como eu já falei assim, o prego de Satanás. E ele, de vez em quando ele vai ali e pendura alguma coisa, porque o prego é dele, o ressentimento é dele. Pode ser que você não saiba disso. Pastor, como é que eu faço? Na dúvida, meu amado, se acontecer alguma coisa na sua vida nesse sentido, e a sua vida não está muito legal, não, a minha família está bem, então já foi perdoado mesmo. Mas quem sabe, seja por isso. E você está orando e não está acontecendo. Por quê? Porque seus conselhos, a sua palavra, se tornaram, os conselhos, inúteis. Inútil. Você está orando, inútil. Está jejuando, inútil. Não, mas eu estou jejuando. Você não vai mudar o coração de Deus, você tem que mudar o seu coração. O jejum é para mudar o seu coração, e começa por isso, pelo ressentimento. Então venha aqui à frente, mas venha com humildade. Ninguém vai prestar atenção quem está aqui. Fulano tinha ressentimento, deu aula para mim, orou por mim. Isso não vai acontecer aqui, amado. Antes que o Senhor ordene que os seus conselhos sejam inúteis e saiam contra você. Vamos ficar de pé. Toda sorte de ressentimento, tudo aquilo que alguém te fez lá no passado, e aí vai tudo. Alguém te lesou em alguma coisa e você não consegue esquecer. Alguém te fez perder alguma coisa, uma viagem, e você ficou muito triste porque você não pôde viajar.